Mas estamos recebendo com muito prazer o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados do nosso Congresso Brasileiro, uma das figuras mais importantes da política pelo cargo que ocupa no Congresso Nacional. Bom, presidente, o que eu queria dizer ao senhor é o que todo mundo está discutindo hoje, né? O discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem na ONU, bom, pela imprensa brasileira já seria mal recebido mesmo, porque quem trata mal sempre é maltratado. Agora, eu disse aqui, antes do discurso, que o Bolsonaro ia levar pau, em que pese o discurso que ele ia fazer, mas ele escolheu o pior caminho, fez um discurso completamente torto, às avessas, e rasgando aquela carta que ele escreveu para o Temer. E a minha preocupação não é nem com a repercussão internacional, essa é grande. Porque eu estou dizendo o seguinte, né? Mas não interessa o que o mundo pensa da gente, interessa sim, porque é menos investimento, menos comida no seu prato, é menos combustível no seu carro, tudo encarece, porque o risco Brasil sobe. Com o presidente da República fazendo um discurso político, tratando de eleições brasileiras da ONU, falando que o país nunca ia voltar a chegar a beirar o comunismo como já beirou. O maior líder, o maior parceiro comercial do Brasil é comunista, a China. E ele tinha afagado a China na reunião dos BRICS, levou pau também da base radical. Aí acho que disseram para ele, olha, aquela carta que você escreveu para o Temer levou pau da base radical. Aquela carta, e agora você fala do bem da China, levou pau também da base radical. Quer ser reeleito, volta a ser radical. A minha preocupação é que ele radicalize aqui no Brasil, não sei se é a sua também, o senhor entende de política muito mais do que eu. Bom dia. Primeiro, bom dia, Datena, sempre uma alegria falar com você, parabéns aí pela lucidez da sua análise de tudo que aconteceu nesse discurso do presidente Bolsonaro lá na ONU. Eu quero analisar o discurso dele, Datena, sobre 4 aspectos. Primeiro, sobre o aspecto de um líder de um país importante do ponto de vista geopolítico, o maior país da América do Sul, o país mais rico em biodiversidade do planeta, um país com uma base industrial importante e o mais importante país exportador de agro e exportador de commodities de agro e de minério, por exemplo. Você espera de um presidente, de um líder de um país como esse, um discurso de um estadista, capaz de vender a imagem do país para o mundo e capaz de falar num discurso que represente a diversidade do povo brasileiro, que é diverso, que é desigual, que uma parcela concorda com ele e outra discorda, inclusive hoje a menor parcela concorda com ele e essa parcela é cada vez menor. E, infelizmente, onde nós esperávamos um líder nacional capaz de falar para o mundo, de vender o Brasil para o mundo, nós assistimos um animador de torcida. O presidente Bolsonaro usou a Assembleia Geral das Nações Unidas para acalentar e estimular a sua torcida, o seu pedaço de Brasil, que é um pedaço que não representa a pluralidade do povo brasileiro. Então, primeiro, esse registro. Sob a ótica econômica, o presidente Bolsonaro anunciou um país que as pessoas sonham viver dele. As pessoas sonham viver no país do discurso do presidente Bolsonaro. Porque no discurso dele na ONU, o Brasil não tem 14,8 milhões de desempregados, não tem 19 milhões de brasileiros com fome, não tem 570 mil mortos pela pandemia, não tem inflação acima da meta, beirando 2 dígitos até o final do ano, não tem juros descontrolados já em 2 dígitos no longo prazo. Então, o presidente Bolsonaro vive num universo paralelo e anunciou para o mundo um universo paralelo que não é o país que nós vivemos. Eu fico imaginando, Datena, uma dessas pessoas que eu vi aí em São Paulo quando fui a última vez, que tinha um trabalho, que morava numa casinha humilde, mas morava numa casa e que hoje está morando na rua por falta de emprego. Eu fico imaginando um cidadão, uma mãe que com muita luta conseguia colocar um prato de comida na mesa da sua família
e que hoje não consegue mais, porque a inflação na cesta básica é 30%, porque o gás de cozinha está mais de 100 conto, porque a gasolina já está a R$7 em vários estados da federação, ouvindo o discurso do presidente Bolsonaro na ONU de que o Brasil vive e é uma ilha de maravilhas. Então, um discurso completamente desconectado da realidade. Do ponto de vista da pandemia, 3 aspectos para mim são importantes, Datena. O primeiro é a completa falta de empatia e de solidariedade do presidente com quase 600 mil famílias enlutadas. O segundo aspecto é a insistência dele no negacionismo da gravidade da doença. E o terceiro é ele nos fazer passar vergonha perante o mundo, defendendo o tal tratamento precoce que a ciência no mundo inteiro já disse que não existe. E, por fim, do ponto de vista ambiental, ele perdeu uma chance de reafirmar os compromissos que ele fez na cúpula do clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, de desmatamento ilegal zero até 2030 e de neutralidade climática até 2050. E agora, na ONU, ele deveria apresentar medidas que garantissem o cumprimento desses compromissos. E ele preferiu praticar o negacionismo ambiental, negando que o Brasil retrocedeu bastante nesse aspecto. Então, nós, como brasileiros, nos sentimos envergonhados, porque o presidente Bolsonaro ridiculariza o Brasil perante o mundo. Não, e só faltava, no dia que podia não ter acontecido, o ministro da Saúde do Brasil, que também começou a defender a cloroquina, está com Covid. Não faltava mais nada. Um cara que teve com o Boris Johnson, que teve com o Biden. Não faltava mais nada. Ontem foi a tempestade perfeita, né? A consequência disso é que pode preparar a delegação brasileira e trazer de volta. Porque a delegação brasileira lá em Nova York não terá mais nenhum encontro bilateral, não participará de mais nenhum evento da Assembleia Geral. Portanto, para completar essa piada pronta, o ministro testa positivo para a Covid, andando sem máscara, circulando com a nossa comitiva, que pode voltar para o Brasil, porque não tem mais nada para fazer lá. O senhor acredita que o Bolsonaro vai cumprir a quarentena aqui no Brasil? Não acredito. Não acredito. Não acredito que ele tenha nenhum compromisso de preservação e de cuidado, inclusive das pessoas que circulam ele. Bom, o presidente da Câmara da base aliada do governo, que tenta contemporizar e tentou contemporizar, e teve papel até importante em alguns momentos para contemporizar o que o Bolsonaro vinha fazendo antes de 7 de setembro e até no 7 de setembro. Não é? Ele disse que para a política brasileira não houve nenhuma novidade no discurso do presidente da ONU. Eu acho que houve sim, com todo o respeito que eu tenho ao presidente da Câmara, houve sim. Porque foi rasgar a carta que o Temer redigiu e que ele assinou. Falar uma coisa é falar uma coisa, escrever e assinar é outra coisa. Eu cheguei a acreditar que ele não fosse rasgar uma carta que ele escreveu, um documento que ele escreveu. E com aqueles ataques desmensurados num palco que não tem nada a ver. Aquilo não é o cercadinho de Brasília. Aquilo é um púlpito internacional, é o cara falando para o mundo inteiro. Ele começa falando do comunismo, não sei se foi um ataque direto à China, que é o nosso parceiro comercial, o maior parceiro comercial, e que no BRICS ele elogiou o Xi Jinping, ele adora falar, porque ele aprendeu a falar Xi Jinping. Né? Olha, o Brasil nunca mais vai ser comunista, mas também foi um ataque eleitoral, se referindo subliminarmente ao Lula e à Dilma, que o Brasil quase que voltou ao comunismo e tal. E aí ele ataca prefeitos e governadores. O que tem a ver isso? Quer dizer, é uma radicalização e essa é a parte que me espantou e que eu repito, eu tenho medo que ele volte a radicalizar agora aqui no Brasil. Porque o discurso, segundo o Jamil Chad, que é um dos maiores correspondentes internacionais e está na capa do UOL,
O discurso que tinha sido preparado pelo Itamaraty foi rasgado, escrito pelos filhos do presidente, ele e a base radical. Tem digitais disso ali. Então, é sim um problema sério para a política brasileira. Além de aumentar o risco Brasil, com a gente cada vez mais isolado, é um problema sério para a política brasileira. Porque eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer quando voltar para cá. Se foi radical na ONU, aquela carta do Temer já foi para o espaço. Ou estaria eu enganado? Não, Datena, você tem absoluta razão. E eu vou fazer um paralelo aqui. Dia desses eu conversei longamente com o general Santos Cruz, que é um homem que precisa ser mais ouvido pelo Brasil, um grande brasileiro, e que se decepcionou logo no início com esse governo. E o general Santos Cruz me relatava quando ele participou da Guerra do Congo. Quando ele participou da Guerra do Congo, eles receberam tiros dos rebeldes que estavam próximos a invadir a capital, e o exército da ONU pôde reagir. E reagiu bombardeando. Quando bombardeou, os rebeldes publicaram na imprensa internacional um pedido de trégua para negociações de paz. E ele disse, olha, eu estou indo para negociação de paz, mas sigam bombardeando. Por que eu estou contando essa história? Porque ele contou essa história para concluir o seguinte: quem pede paz, quem arrega, como o presidente Bolsonaro arregou naquela carta, é porque está perdendo o combate. E não arrega porque tomou consciência de que precisa construir paz. Arrega porque quer tempo para reorganizar as suas forças e voltar para uma ofensiva. Então, a carta do presidente Bolsonaro, ela tem o simples objetivo de distensionar para tentar reorganizar a sua base radical e dar uma outra investida nessa lógica dele de tentativa e erro. O dia 7 de setembro foi um grande ato, mas foi muito longe de um ato capaz de legitimar um golpe contra a ordem democrática. Do ponto de vista democrático, ele explodiu todas as pontes. E a carta foi uma tentativa de recuperar essas pontes para reaglutinar suas forças e tentar outra investida no futuro. Tanto que o discurso da ONU dele é essa tentativa de dizer para esse grupo dele, que é cada vez menor, olha, eu estou aqui, o Bolsonaro radical está vivo, nós seguimos lutando contra o comunismo, que é esse fantasma imaginário que ele cria e consegue colocar na cabeça de alguns. Né? Dizer que o Brasil estava às portas do comunismo é uma piada. O discurso do presidente Bolsonaro é ridicularizado no mundo, porque ninguém leva a sério quem diz que o Brasil está à porta do comunismo. Ninguém leva a sério um líder mundial que vai para a Assembleia Geral da ONU criticar governadores e prefeitos. Então ele se demonstrou paroquial e incapaz de representar a pluralidade do país. E é muito importante uma parte da sua fala, Datena, porque você consegue detectar os efeitos disso na política econômica interna e externa. Esse tipo de fala reprime investidor que planeja investir no Brasil e reprime negócios que o Brasil pode fazer com o exterior. Então, é um discurso que faz mal para o país em todos os aspectos. E você consegue detectar com muita sabedoria os efeitos disso na política econômica interna e externa do país. Olha, não precisa ser especialista em política internacional, não precisa ser gênio de economia para saber que o mundo já ergue uma barreira invisível contra o Brasil por causa das atitudes radicais do nosso governo. Essa barreira invisível, ela está se tornando cada vez mais aparente. E se o Brasil ficar isolado, como os caras pretendem que a gente fique isolado, significa menos comida no prato do pobre, já não tem quase nenhuma, significa menos emprego. Para você entender bem, você que está me ouvindo, isolar-se da comunidade internacional significa uma série de problemas que já são parte do dia a dia pela péssima política econômica de um ministro que falou que não ia aumentar imposto e criou o IOF.
de um ministro que acha que a economia brasileira vai muito bem e ela caiu de 9% para 5% no PIB que ele tanto defende, de um ministro que falou que empregada não pode ir para Disney, de um ministro que falou que qual o problema de aumentar a energia elétrica? Não tem para ele, que mora na Granja do Torto, que é casa de presidente, não é casa de ministro, e que ele não paga nada. Então a gente se isola do mercado internacional, aumenta o risco Brasil e aumenta mais ainda o risco Brasil quando esse mesmo ministro, que não fez nada pelo povo até agora, se bem que parlamentares também não fizeram muito no aspecto social e devem fazer, acudir o povo e não com essa miséria que esse Paulo Guedes dá e com a pretensão de aumentar o Bolsa Família, ele cria o IOF que vai prejudicar o crescimento da indústria brasileira, que precisa dar empregos, é isso que ele vai fazer. Era só ele chegar para o presidente e falar assim, ó, dá menos 2 bi para o Centrão, dá 28 bi ao invés de 30, que você tem os 2 bi para aumentar o Bolsa Família. Ou dá 26, a gente pega 4 e, de repente, aumenta também o auxílio emergencial de novo para R$600. Não, mas externamente a gente está ficando isolado, a barreira do isolamento é cada vez maior e mais clara, menos boa vontade com o Brasil, e hoje a Câmara vai oficializar a criação da comissão especial que vai discutir o parcelamento dos precatórios, que nada mais é que um calote pregado pelo Paulo Guedes e que afasta investidores internacionais. Então nós vamos de mal a pior. Eu não sei se eu fiz uma análise correta aqui, mas nós estamos afundando cada vez mais o pé na lama e dificultando a situação do brasileiro comum que está me ouvindo agora aí. Para dizer o que significou aquele discurso para ele, é isso que eu falei, para ele entender. Tudo que está ruim para você, não tem emprego, vai ficar pior. Não tem combustível, vai ficar pior. Não tem comida, vai ficar pior. Não tem casa para você morar, vai ficar pior. Isso que significa ser isolado pela comunidade internacional. Basta você ver, quer você acha que está certo ou errado, o isolamento de Cuba, depois da invasão da Baía dos Porcos e da colocação de mísseis com ogivas nucleares apontados pelos americanos. Cuba foi isolada pelos Estados Unidos por um embargo enorme e Cuba vive, apesar de ter um bom grau de medicina e daí por diante, Cuba vive com o seu povo numa miséria desgraçada por causa do isolamento internacional, por causa do embargo internacional. E Cuba é uma ilha, entendeu? Agora o Brasil está se tornando uma grande... Sobre financiamento da casa própria. O cidadão se apertou, fez um financiamentozinho para conseguir comprar seu apartamento, sua casinha. Vai ficar mais caro a mensalidade no final do mês, porque o governo decidiu aumentar imposto. E o IOF também incide sobre operações com moedas estrangeiras. Você pega, por exemplo, medicamento, vai ficar mais caro, porque todas as operações com medicamentos são feitas com moeda estrangeira. Então, a decisão do governo de aumentar o IOF é uma decisão que impacta muito duramente no bolso da classe média e dos mais pobres que está nos ouvindo agora. Num país que, como eu disse, tem 14,8 milhões de desempregados. Num país em que a inflação deve fechar o ano na taxa oficial em 8,5%, mas quando você recorta cesta básica, gasolina, energia elétrica e gás de cozinha, a média é de 30%. Datena, eu sou do estado do Amazonas. Lá em Humaitá, no Rio Madeira, uma cidade do Rio Madeira, o gás de cozinha está R$120. Lá em Envira, que é uma cidade do Rio Juruá, a gasolina está R$7,50. Lá em São Paulo de Olivença, que é uma cidade do Rio Solimões, o quilo da carne está R$60. Esse é o Brasil real, esse é o Brasil profundo, esse é o Brasil que precisa de respostas nossas. Impeachment de ministro do Supremo, guerra entre os poderes, briga do presidente com o governador, não resolve os problemas do Brasil real. E o ministro Paulo Guedes tem sido demonstrado absolutamente insensível e incompetente para dar respostas a esses problemas do Brasil real. A PEC do precatório, ela é um absurdo, Datena. O governo que não quer pagar 89 bilhões de decisões judiciais transitadas em julgado é o mesmo governo que ano passado recebeu 80 bilhões de decisões judiciais transitadas em julgado. Então recebe 80 bi e não quer pagar 89.
Mas o que é mais grave, quando o ministro Paulo Guedes anunciou a PEC do precatório e disse: devo, não nego, pago quando puder, isso gerou um aumento nos juros futuros da Atena, de 9% para 11%. O aumento de juros futuros de 9% para 11% aumenta a dívida pública brasileira, que é de 5 trilhões de reais, em 100 bilhões de reais. Ou seja, para economizar 89 bilhões esse ano, eles aumentaram a dívida em 100 bilhões no futuro. Isso é uma brincadeira com os interesses do povo brasileiro, é um calote, é uma pedalada fiscal. E uma outra coisa que nós precisamos estar muito atentos, Datena, é a gana do governo e do ministro Paulo Guedes de acabar com a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Nós precisamos, desde já, reagir a isso. O deputado Efraim aprovou um projeto de lei com o relatório do deputado Jerônimo Guerner. Eu apresentei um requerimento de urgência, está na pauta da Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, há uma força muito grande pela não renovação dessa desoneração. Veja, se nós voltarmos a cobrar tributos sobre a folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam, o efeito imediato é demissão, é aumento do índice de desemprego. Então, é o tipo da conta burra, porque você aumenta a tributação sobre a folha, diminui o número de empregados e, portanto, diminui a tua arrecadação, porque incide sobre menos folha, e, por outro lado, empurra mais gente para receber o seguro-desemprego, empurra mais gente para receber o Bolsa Família. Então, é a conta burra. Parece que você está economizando, mas no final você está gastando tiro mais. No pé. Isso é triste o que está acontecendo com o país, Datena. É um tiro no pé. Agora, o senhor defende um decreto legislativo para derrubar o decreto do presidente que aumenta o IOF? Sim, estou apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo, porque entendo que a decisão do governo ela é ilegal e inconstitucional. Tecnicamente, Datena, por dois motivos. Ela é inconstitucional porque o governo anuncia que está aumentando o IOF para pagar o Bolsa Família. Acontece que uma das características constitucionais dos impostos é a não vinculação. Diferente da contribuição, em que você recebe, por exemplo, vamos pegar o CPMF do passado, em que você recebe a contribuição vinculada a determinado gasto, imposto não pode ser vinculado a determinado gasto. Então é mentira o discurso do governo de que ele está aumentando o IOF para pagar o Bolsa Família. E segundo, o IOF ele não tem natureza fiscal, ele tem natureza extrafiscal. Ele é um tributo regulatório, ele não é um tributo para arrecadar, ele é um tributo para que o governo federal tenha controle sobre operações e movimentações financeiras. Então, você aumentar a alíquota do IOF com o objetivo de arrecadação, fulmina as duas pontas. Primeiro, a não vinculação dos impostos e, segundo, a característica de imposto regulatório que tem o IOF. Eu vou apresentar um PDL e eu espero que seja pautado com urgência para que a gente derrube essa aberração que vai encarecer o empréstimo consignado, o financiamento imobiliário e os medicamentos, só para ficar nesses exemplos. Para encerrar, duas coisas antes. Por que a Câmara não propõe uma reforma administrativa? Para desinflar o que gasta o governo, o que gastam os poderes todos. Por que essa reforma administrativa nunca é votada, nunca aparece? Porque o governo gasta demais, está tudo inflado, né? A própria Câmara, os três poderes. Por que essa reforma administrativa nunca é lembrada? A Câmara tem uma comissão especial de reforma administrativa, tem um relatório, a PEC 32, apresentado pelo deputado Arthur Maia. O relatório apresentado por ele foi muito mal recebido, tanto pelos servidores como pelo mercado, pelas duas pontas, porque tem alguns interesses que você não consegue contemporizar. Eu sou daqueles que acredito que nós precisamos de uma reforma administrativa que reduza o tamanho do Estado,
o Estado não tem que ser mínimo nem máximo, tem que ser o Estado necessário para prestar serviços essenciais para a população. E eu, sempre que falo de reforma administrativa, Datena, parto de duas premissas que, para mim, tem que ser afastadas. A primeira, aquela que marginaliza todos os servidores públicos e diz que todos não prestam, todos são preguiçosos, todos ganham mais do que deveriam ganhar. Isso não é uma verdade absoluta. Segundo, a que idealiza os servidores, como se todos fossem muito eficientes e prestassem um relevante serviço para a população, que também não é verdade. Se nós não nos partimos desses dois preconceitos, nós chegamos à seguinte conclusão. O Estado brasileiro precisa ter um caderno de encargos de metas, os servidores precisam ter as suas submetas no exercício das suas funções, e esse critério de avaliação de desempenho tem que ser motivo para a demissão por justa causa. Você não precisa acabar com a estabilidade, você mantém a estabilidade, mas aquele servidor que reiteradamente não alcança os seus objetivos pode ser demitido por justa causa. Na minha opinião, esse é o caminho mais correto, porque nós não podemos também avacalhar o serviço público, permitir que o critério para acesso... Tem que ser uma coisa justa. Tem que ser uma coisa justa. Justiça é a palavra. Tem gente ganhando mais do que merece e gente ganhando menos do que merece. Se todo mundo ganhasse justo e as regras fossem justas, né? Tem cara que não vai nem trabalhar. Tem cara que não vai trabalhar. Tem cara que recebe sem trabalhar. Tem cara que trabalha muito no setor público e não ganha porcaria nenhuma. O senhor matou a charada. A média é a justiça. O farol é a justiça. É só usar o justo e pronto, acabou para todo mundo. O problema é que hoje, Datena, se o cidadão produz muito ou produz pouco, ele ganha a mesma coisa. Um juiz ou ganha muito mais. Às vezes o que ganha muito mais não faz nada. Ganha a mesma coisa. Às vezes ganha mais, exatamente. Às vezes ganha mais por conta de um cargo comissionado, de uma benesse, de uma função gratificada. Então, nós precisamos acabar com essas injustiças no serviço público. E eu acho que os próprios servidores concordam com isso, porque os bons servidores querem ser avaliados para ter bons resultados e serem premiados com isso. Bom, para encerrar, o senhor mesmo já foi alvo de uma rasteira do governo, em que combinaram uma coisa e colocaram o senhor numa fria desgraçada. Botaram o senhor presidindo uma sessão da Câmara e colocaram o senhor numa saia justa terrível. O senhor já foi... Quem abandona a gente no meio do caminho, abandona mesmo. Né? E tem que ficar um pé atrás com quem te abandona no meio do caminho. O senhor acha que talvez até por isso a base aliada é cada vez menos aliada do presidente da República, que pode perder essa base aliada, mesmo que distribuindo dinheiro, cargo e daí por diante? O senhor sente isso na Câmara? A base aliada do governo hoje, ela não é uma base vinculada a um projeto, até porque o presidente Bolsonaro não tem um projeto para o país. É uma base construída sob a lógica fisiológica de nomeação de cargos, de distribuição de emendas extraordinárias. E isso é muito ruim para o país. Mas eu acredito que cada vez mais, com essa diminuição da popularidade do presidente Bolsonaro, com essa radicalização dele, com os índices sociais do país degradando a cada dia, essa base é cada vez menor. E um parlamento independente é um instrumento fundamental para que o Brasil possa reagir num momento como esse e retomar um caminho de prosperidade. Foi um prazer enorme conversar com o senhor, um ótimo dia, foi um papo muito legal, retransmitido por todo o Sistema Bandeirantes e também pelo site UOL, o maior site do Brasil. Um abraço grande ao senhor. Obrigado, Datena, me sinto sempre honrado de conversar com você, que é um grande brasileiro, que presta um relevante serviço de informação para os seus ouvintes, e estou sempre à disposição. Um grande abraço, que Deus abençoe você e todos os seus ouvintes.